boa tarde, bom dia e boa noite também para quem vai nos assistir posteriormente. Hoje nós estamos gravando aqui um programa especial, uma live Jeito Protagonista, que é resultado de uma parceria entre a Jeito em Gestão e o Protagonismo Cidadão. Nós aqui temos o objetivo de debatermos quais são os rumos que a nossa sociedade está tomando, como é que nós podemos auxiliar para que tenhamos ambientes mais pacíficos e, especificamente, neste programa, nós debateremos a questão que aconteceu na noite do dia 19 de novembro, que ficou amplamente conhecida em relação ao espancamento de um homem que levou, que resultou na sua morte, no caso Carrefour. Então, aqui conosco estão Sérgio França, Dr. Osmar Ventris e Leandro Reck. Boa tarde, Sérgio, Dr. Osmar e Leandro. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Dr. Osmar. Boa tarde, Leandro. Prazer estar com vocês. Vamos lá, vamos falar de tema polêmico, aí vamos polemizar um pouquinho, mas trazer solução também, né? Ou tentar, pelo menos. Boa tarde a todos. Essa é a nossa esperança, né? Que nós... Direto ao assunto. Agora o Leandro dando o seu boa tarde. Oi. Leandro, você está dando boa tarde por aquele golpe de karatê que você dá, de Kung Fu. Você deu Kung Fu nessa velocidade aí, não tem jeito. Hein? O Leandro está com um pouco de atraso. Tá difícil. Se tiver dificuldade aí, Leandro, você sai e volta de novo, então porque o pessoal vai entender aí. Não escutei. A gente pede a compreensão de todos vocês. A nossa intenção aqui, é promover um debate e nós estamos transmitindo ao vivo e dependemos de sinal de internet, né? Então, acho que este problema todos nós temos. Ele conseguiu dar uma boa noite ou uma boa tarde meio lento aí, né, Leandro? Mas acho que está nos ouvindo. Patrícia, isso aí deve ter sido combinado. Eu estou achando isso combinado porque eu falei para ela que eu ia polemizar com o Leandro. Eu falei que eu ia polemizar com o Leandro, e você está com essa desculpa aí de internet, hein? De sinal fraco. Trata de arrumar isso aí, que eu vou polemizar com você. Eu vou dar um monte de... Vamos lá. Arrume isso aí, pô, pelo amor. Bom, bora, Patrícia, vamos lá. Vamos lá, então. Vamos lá. Então, nós vamos falar do debate relacionado às causas ligadas às minorias. Então, como a gente já falou especificamente sobre o caso Carrefour, mas a gente sabe que a mídia em geral tem tomado um rumo que nos parece, a todos nós aqui pelo menos, desproporcional, um rumo onde se tratam causas e seus resultados de maneiras diferentes. Então, a gente aqui quer começar falando sobre esta narrativa jornalística. Pergunto para vocês todos, qual é a opinião de vocês sobre como é que estão sendo narrados estes fatos ligados às minorias que nos parecem estão polarizando a nossa sociedade. Esta narrativa está sustentada em fatos verdadeiros? Sérgio França, vamos pela ordem, né? Sérgio França, doutor Osmar e depois o Leandro, como está aqui na nossa tela. Essa semana eu fui orientado, vai com calma aí quando for falar disso aí, da consultoria de marketing, já falou isso aí, mas eu vou tentar ser até breve, porque quero ouvir a opinião dos dois, mas me chama a atenção, Patrícia, que a maioria dos veículos de comunicação, eles abrem sempre a matéria falando, né? Homem negro é espancado até a morte por 2 seguranças brancos, né? Eu vi isso em vários jornais, vi isso em vários sites, e essa notícia repercutiu ao longo da semana toda, e a gente percebe claramente uma condução, né? A gente fala de narrativa, para vender jornal, para ganhar audiência, de uma certa forma evocando
evocando esse tipo de comportamento, esse tipo de postura, por parte de determinados grupos ideológicos que querem, de uma certa forma, aprofundar esse debate racial no país, que tem, obviamente, a gente sabe, questões históricas, até mesmo estruturais, há quem não concorde em relação a isso, mas a gente precisa de um diálogo, acho que de um debate mais amplo, né, e mais propositivo nesse aspecto. Né? Eu entendo que é pertinente que esse canal, o Jeito Protagonista, que é um trabalho, é uma parceria de tantos amigos, né, que estão envolvidos nessa iniciativa para abrir espaço de protagonismo de pessoas comuns que querem realizar alguma coisa, que querem promover mudança, promover transformação. Nós não temos que sair dessa caixa, né? Ou pelo menos não nos permitirmos entrar dentro dela. Nós temos aspectos muito mais amplos para serem tratados aqui. Mas para não ficar repetitivo, eu vou dar alguns exemplos que acho que a gente pode ilustrar melhor para orientar a nossa discussão. Nós temos problemas na estrutura de segurança, desde a segurança privada, a segurança pública. Quando nós tratamos esse tema, qual é a nossa cultura em relação aos profissionais dessa área, como é o nosso arcabouço de legislação em razão dos controles que nós temos por parte dos próprios aparelhos estatais que tratam disso e muitas vezes não dão importância para aquilo que deve ser dado, como, por exemplo, o processo de recrutamento, de formação, de qualificação, os controles quanto aos protocolos de atuação desses profissionais dos estabelecimentos. Tudo isso ficou em segundo plano na discussão. Quer dizer, deu-se muita importância porque era um homem negro que morreu nas mãos de seguranças brancos. Mas eu não vi nenhuma discussão sobre em que condições os profissionais trabalham, quais são as condições que eles são contratados, como eles são selecionados. Pouco se falou sobre outros instrumentos que podem ser usados para prevenir ocorrências como essa, independentemente de cor, de gênero, de condição social. E a gente está vendo esse processo se agravando todos os anos, né? Nós temos muitos instrumentos que podem nos auxiliar como sociedade a mitigar, a prevenir, a aperfeiçoar o processo diante de fatos violentos, de comportamentos violentos. E a gente não consegue fazer esse tipo de discussão, né? Eu tenho acompanhado você mesmo, doutor Osmar, tem nesse canal uma pauta para comunicação não violenta, e a gente percebe que isso está muito longe ainda de dar audiência, né? Isso não dá audiência. Discutir alternativas de comunicação não violenta, discutir alternativas de processos de qualificação, de recrutamento, formação, de controle desses profissionais não está na pauta, isso não dá audiência, mas dá audiência, vem de jornal, vem de like, vem de acesso às publicações. Você acirrar cada vez mais essa luta, essa pauta racial, essa pauta de gênero. Então, eu acho que a gente está entrando numa zona de conflito e de um risco muito grande de ver o país cada vez mais conflagrado. Então, acho que é pertinente essa discussão. Cada cidadão tem um papel importante nisso, mas eu acho que está na hora realmente de a gente começar a fazer uma discussão um pouquinho mais ampla para apresentar alternativas. Existem alternativas. Eu acho que a importância do debate se dá justamente por causa disso. Chegaremos lá. Lá no final a gente vai fechar com as propostas de vocês, né, sobre quais seriam as possíveis alternativas. Doutor Osmar, o senhor concorda com a França? Eu concordo integralmente, Patrícia. Eu tenho uma visão mais ampla sobre o fato. Vamos partir do seguinte: houve um fato? Houve. Foi filmado, foi gravado, está ali. Qual é o fato? O fato são 2 seguranças tentando imobilizar alguém, usando de técnicas inadequadas, desproporcionalidade na ação em face ao risco que estava ocorrendo, uma série de fatores ali. Então, o fato. Só que o fato é consequência de outras ações. Como pode? Vamos partir da empresa prestadora de serviço.
Uma empresa prestadora de serviço que consegue um contrato com uma empresa contratante do porte do Carrefour, e pelo que eu li, parece-me que outros grandes hipermercados também contam com essa empresa, no mínimo, ela tem que um nome a zelar, um conceito no mercado. Se ela tem um nome a zelar e ela tem um conceito no mercado, ela tem que selecionar muito bem os seus profissionais, inclusive com avaliações psicológicas para ver o perfil dele, para atuar num ambiente de compras, onde pode sim surgir algum tipo de atrito, algum tipo de contrariedades. Pode e deve. Onde tem o elemento humano, há possibilidade de conflitos. Mas o ambiente ali não é de caça a bandido, não é um ambiente de guerra contra o tráfico, não é um ambiente pesado. Então, tem um outro ambiente de trabalho. Então, esses profissionais têm que ser devidamente qualificados. Mais do que isso, esses profissionais da linha de frente certamente têm um supervisor. Uma empresa desse porte, com um contrato desse porte, logicamente que ele deve ter um supervisor lá dentro. E esse supervisor também tem que ter uma qualificação adequada para exercer, né, o que nós dizemos em direito público, não é? O exercício do poder disciplinar. Então, ele tem que ter esse poder de orientar, porque às vezes o agente, na ocorrência, o sangue sobe, a emoção extrapola, mas ele tem alguém que não está participando diretamente da ocorrência para conter, e isso necessita de capacitação. Mais ainda, essa empresa ela tem que saber qual é a missão, os valores, os objetivos da empresa contratante, no caso o Carrefour, para trabalhar dentro desse espírito. O que aconteceu é consequência de negligência, da falta de capacitação, de seleção, tudo isso que o França colocou. Também vejo falha na empresa contratante. A empresa contratante, sabendo que tudo que acontece ali dentro, seja praticado por ela, ou por terceiros, ou por empresas contratadas, vai influir no seu conceito perante a sociedade, na reputação da empresa. Então, na hora de contratar, no mínimo deveria exigir, não sei se exige ou não, estou colocando aqui meu ponto de vista, certo? Deveria contratar, saber que tipo de formação os agentes que ela vai disponibilizar para trabalhar naquele espaço de compras, qual é a capacitação, qual é o currículo, qual é a carga horária, tem avaliação psicológica, não tem? E também a contratante tem que passar para a contratante, para a contratada, qual é a filosofia de trabalho, qual é a missão da empresa, quais são os objetivos, quais são os valores dessa empresa, para que a empresa contratada assuma, até por contrato, tá, os mesmos valores. Porque, havendo alguma coisa de errado, as duas empresas vão sofrer, mas só que quem vai ficar na mídia, quem vai ficar exposta é a empresa contratante. E se ela não zelou por isso e não capacitou, por exemplo, os seus fiscais internos para saber como estão agindo as pessoas da empresa contratada, se esse fiscal interno da empresa contratante, Carrefour, não é capacitado para saber orientar no momento difícil, por isso precisa de capacitação, então a empresa contratante também ajudou. Então, veja bem, o fato ocorrido, ele é consequência de coisas que não foram feitas lá atrás, de negligências lá atrás. E nós temos uma cultura de contratar empresas, e as empresas, quando vai chamar alguém, ele é policial, ele é guarda municipal, então seja bem-vindo. Espera lá. A empresa tem que ter uma filosofia própria, valores próprios, missão própria, entendeu? E adequar os valores, missão, ideologia da empresa contratante. E não porque ele já é policial, ele está apto para trabalhar num ambiente de shopping, de hipermercado.
São ambientes diferentes, exige-se capacitações diferentes e avaliações psicológicas diferentes. E também o caso do funcionário em si, que esse é um problema sério que a gente enfrenta, eu e França enfrentamos ao longo do tempo. Os funcionários, de uma maneira geral, não todos, mas de uma maneira geral, não se preocupam em ele se capacitar para o cargo, para o emprego que ele conseguiu. Se você vai capacitar alguém, funcionário público, por exemplo, ele quer ganhar hora extra para ser capacitado, como se a capacitação não fosse um investimento nele, inclusive na empregabilidade dele. Se ele sai dali, aquela capacitação vai abrir portas para ele lá fora. Ou tem que capacitá-lo no horário de expediente, ou seja, ele ser remunerado para ser capacitado, e mesmo assim a capacitação não é valorizada, muitos saem da capacitação da maneira que entrou, ou seja, a capacitação não entrou nele. Então, veja bem, é um olhar sistêmico que eu faço das três partes envolvidas. Lembrando que o agente que pratica o ato é esse que paga o preço. Quem está preso hoje? É a empresa contratada? É alguém da empresa contratada? É a empresa contratante? É alguém da empresa contratante? Ou é o funcionário que estava na linha de frente, que sofre a consequência de tudo isso que eu falei, não é? Que está pagando o preço. Então, antes de entrar nessa questão, se há o foco, o lado, seja lá, racista em cima disso, vamos analisar qual foi o comportamento de um funcionário em ação, mesmo que tenha um viés racista, na capacitação isso tinha que ser trazido à baila, isso tinha que ser bem treinado, bem capacitado, para não deixar esse lado racista interferir numa ação que era meramente de manter a segurança. Lembrando, se aquele homem praticou algum ato ilegal, algum ato de agressão dentro do supermercado, ele já estava dominado. Então, bastava apenas entregá-lo à polícia. Não precisava se exceder. O excesso é que levou a essa consequência. Então, minha primeira intervenção, eu estou falando sobre o sistema que gerou isso. O fato, ele não aconteceu só ali, naquele momento. Ele é consequência de negligências anteriores. Na próxima intervenção, a gente pode aprofundar mais nessa questão ideológica ou não. Perfeito, doutora Osmari. É interessante a gente mencionar que tudo que o senhor falou, que o Sérgio França falou até agora, está intimamente relacionado à questão da gestão de pessoas que muitas empresas negligenciam, né? Agora vamos passar a palavra, então, ao Leandro. Leandro, você concorda com os apontamentos feitos? Essa narrativa da imprensa, de modo geral, está sustentada em fatos verdadeiros? Concordo com o Osmar. Eu tenho 4 quando a França me convidou para esse debate, né? Então, eu levantei as ideias que deu para a sociedade. Então, eu vejo 3 fatores aí. Primeiro, a tendência de querer caos. Então, um tema tendencioso que está gerando realmente mais ódio, porque, olha só, quando a gente avalia o vídeo, o segundo ponto, ele só mostrar... Leandro, só por favor, tenta falar um pouco. A pessoa, lógico, que não tiver um treinamento... Eu não estou ouvindo nada, não estou conseguindo... Não chegou nada aqui que você falou, para mim, não. Por favor. Oi?
A gente consegue a ouvir bem tua de conexão longe. está prejudicada. Um pouquinho mais próximo do microfone, por favor. Eu não ouvi nada. Vamos lá. Deixa eu mudar. Não estou ouvindo nada também, Um pouquinho mais próximo ao microfone, por favor. Leandro, faz o seguinte, tenta sair e entrar de novo enquanto a gente rola aqui, porque senão a gente não vai conseguir aproveitar a tua participação, porque eu, pelo menos, não ouvi nada. Eu acho melhor você sair e entrar novamente enquanto a gente toca o barco aqui. Né, Patrícia? Está cortando. Senão ele vai ficar aí, o pessoal que vai estar acompanhando não vai conseguir ouvir nada. Porque está vindo bem de longe a voz. Realmente, as pessoas que estão nos vendo também estão tendo a mesma dificuldade que nós para entender o que ele está falando. Então, Patrícia, enquanto o Leandro faz a conexão dele, eu queria dizer o seguinte, né? O que eu acho que a gente pode ampliar aqui essa discussão. Nós temos, por hábito, muitas vezes, tratar questões relativas ao preconceito e misturar, colocar tudo isso num saco e, muitas vezes, perder de vista a dimensão da própria conduta violenta das pessoas. Né? As pessoas, elas trazem preconceitos arraigados e a gente também trata muito isso dentro do nosso trabalho no dia a dia, mas é fato que esse preconceito ele tem aspectos de ordem psicológica, ele tem aspectos de ordem sociológica que a gente pode também debater e se aprofundar nisso, mas para quem lida com pessoas, acho que o trabalho com pessoas, como você citou agora, requer uma mudança de paradigma muito profunda, né? E quando nós falamos de segurança, quando nós falamos de tensão, de violência, ainda mais. Eu acho que nós estamos resistindo a adotar novas alternativas para esse processo, né? Nós precisamos trabalhar a cultura das pessoas nesse aspecto. O que é que nos impede, por exemplo, de tratarmos a questão do profissional de segurança com outro olhar? O que está fazendo com que as pessoas continuem olhando para o profissional de segurança como um profissional de terceira, quarta ou quinta categoria? Essa área da segurança, que é o que eu, inclusive, questionei o Leandro quando eu liguei para ele participar conosco, tratava da questão, a preocupação que nós sempre tivemos com a formação dos profissionais de segurança, na nossa área, por exemplo, levassem em conta, especialmente, o equilíbrio emocional. Acho que o equilíbrio emocional, você está apto a atuar em situações de estresse. Uma situação como aquela, independentemente do histórico, a gente sabe que tem várias versões do que aconteceu, tem versões que estão sendo publicadas de que o rapaz que morreu, ele agrediu um dos seguranças, tem outra versão que diz que ele foi até a loja onde trabalhava a ex-mulher, e a ex-mulher cobrou ele, enfim, tem várias versões rolando aí pela internet, mas isso, na minha opinião, é até irrelevante. Porque para quem está no front, para quem está atuando na área de segurança, você corre o risco, isso faz parte do risco do seu trabalho. Então, como falou bem agora o doutor Osmar, isso é parte do pacote de risco que você assume quando você ingressa nessa atividade. Agora, nós temos que ser muito mais duros e cobrar de uma maneira muito mais enérgica toda essa cadeia que envolve a atividade de segurança e restrição de liberdades. Não é mais possível a gente conceber, nós estamos no século XXI, já estamos entrando na segunda década do século XXI, e a gente ainda tem comportamentos, condutas, que são do início do século XX, ou do final do século XIX. Então, esse processo de amadurecimento da sociedade precisa contemplar esse tipo de situação. Né? Nós temos instrumentos para isso, temos tecnologia para isso. Quais eram os instrumentos que estavam à disposição daqueles profissionais? Então, no momento de crise, no momento de um escândalo como esse, era o momento de colocar isso em pauta. Que tipo de equipamento é colocado à disposição de um profissional de segurança? Que tipo de treinamento ele teve? Qual é a capacidade que ele tem de reagir diante de uma situação de tensão, de uma situação de crise? E isso não está sendo pautado, não está sendo discutido. Eu acho que essa é uma discussão importante.
Vamos ver se agora está funcionando. Melhorou? E aí, Leandro? Agora dá para me escutar? Concordo com Ele você, fala, França. gente, olha só, ele fala. Agora melhorou, Leandro. Agora Tá bem melhor escutar. Vamos lá. Só voltando, né? Eu concordo Vamos com a ouvir a sua opinião, então. Como? Minha opinião. Vamos lá. Então, eu vejo 3 pontos, tá? Deu uns tilt aqui, mas vamos tentar chegar no ponto. 1, a falta de preparação dos agentes de segurança. 2, a falta de educação do cidadão, né? E 3, a mídia que gosta de criar polêmica, acaba gerando mais ódio, acaba dividindo a sociedade. Então, quanto mais existe divisão, mais existe ódio, tá? Quanto mais rotula, quanto mais a gente dá nome aos bois, mais as pessoas vivem em problemas. Então, você vê, se fosse eu na situação, não dos seguranças, mas na situação do cidadão que foi agredido, entre aspas, aconteceria a mesma coisa, não importa se é negro ou se é branco. O que eu acabei observando nos vídeos a mídia mostrou um vídeo onde os agentes estão tentando, sem técnica nenhuma, imobilizar. Mas não mostraram que antes do caos, o cidadão deu um soco no rosto de um dos seguranças. Ou seja, estão certo em chegar ao extremo? Não. Teve uma preparação desses seguranças de uma forma mais profissional? Provavelmente não, porque os dois foram tomados pela emoção, né? Então, a partir do momento que o segurança tomou um soco no rosto, que foi na porta, saindo do mercado, os dois foram para cima dele, aí ele reagiu e eles não tinham técnica, estratégia para conduzir a situação, e acabou realmente tendo um excesso, um grande excesso, tanto é que levou ao óbito, né? Agora, se eles são treinados de uma forma estratégica, cria todo um sistema, entende sobre o uso diferenciado da força, como agir, como criar uma situação para que não use tanto a força, que é o que a gente ensina nos nossos cursos, tanto o França, como o Dr. Omar, como a própria Patrícia já participou e viu como que é que eles são treinados para que, numa situação de caos, possam criar estratégias para neutralizar o oponente de uma forma rápida e objetiva, né? Então, eles não tinham esse treinamento. Mas existe também a falta de educação do ser humano em não respeitar as pessoas, né? Então, foi gerado um caos. E a mídia se apropriando de um momento para falar e jogar o racismo em cima disso, né? Então, a minha visão é essa, tanto a falta de educação, como a falta de preparo, como uma mídia tendenciosa que realmente quer dividir as pessoas. Não só a nível de racismo, como a nível de sexualidade, como a nível de tudo, sempre confundindo o ser humano, né? Então, a minha visão principal está relacionada a esses 3 pontos de vista. Não sei se vocês concordam comigo. Perfeito. Eu concordo com o seu ponto de vista. Eu diria mais. Esse empenho da mídia em levar essa divisão de causas, né? E tem um porquê. Vou perguntar para vocês em seguida o que vocês acreditam que seja essa justificativa, mas isso não contribui em nada para a sociedade em geral. Tanto é que o França acabou de afirmar que existem as vertentes aí sobre o porquê a discussão se iniciou, né? Ela teve início como? Mas como teve início, não importa. Importa que a questão, havia um fato, como o doutor Ventris afirmou, este fato era condizente a que tipo de atitude? Uma imobilização, pronto, teria resolvido o problema, e aí teria se resolvido de outras maneiras, né? E aí a gente chega também no ponto da empresa, que já não é a primeira vez que está sendo exposta, e aí a gente vai para o equilíbrio emocional, para o treinamento, a qualificação. Como é que esta empresa está trabalhando isso? Na declaração da empresa, eles mencionaram que investirão mais em treinamentos. Deveriam ter feito isso antes, deveriam, né? Mas já é a 3ª vez que eles são expostos por matérias, manchetes muito polêmicas. Então, por esse motivo, a gente entende, né, que não existe processo, essa
observação de que a qualificação é tão importante. Mas, voltando para a mídia, o que vocês acham que faz com que a mídia assuma esta posição de narrar diferentes fatos em situações semelhantes, mas usando uma tendência, né, com manchetes tendenciosas para que se opere em determinados grupos, para que se faça essa divisão de grupos? O que vocês acreditam que faz com que a mídia desta maneira? Vamos lá, quem começa aí? Bom, começa você, Leandro. Você acabou... não, foi. Não, então, eu vou polemizar aqui. Eu acho que tem duas razões clássicas, né? Duas razões clássicas. A gente tem que estudar um pouquinho e avaliar para poder entender e identificar essas tendências. Primeiro é a formação, né? Eu acho que nós temos hoje uma massa de jornalistas que tem essa formação, que entendem, acreditam nessa verdade, acreditam realmente que nós somos um país racista, né? E isso é uma visão, eu vejo amigos jornalistas, eu perdi até alguns, né? Não por minha causa, mas acho que eles se distanciaram, porque eles acreditam nisso, né? Há uma militância nesse aspecto no meio jornalístico impressionante. E quando você fica sensível a isso você não tem como você deixar de perceber, deixar de notar. E hoje a gente tem um contraponto na internet, tem outros jornalistas independentes digamos assim, se posicionando contra essa tendência. Primeiro, é uma questão de informação, e quanto mais a gente se aprofunda no tema, a gente percebe que há uma convicção por parte de muitas pessoas de que isso é verdade, que isso é real. Para quem vem da área de segurança como eu, a gente sabe que lá eles trabalham com todo tipo de tendência. Há uma questão de preconceito muito forte no país, é fato, mas isso não está relacionado necessariamente a uma questão étnica, né? Há uma questão muito mais de classe social do que ética. E quando eu não estou me referindo a dinheiro também, tá? Porque eu estou falando de nome, eu estou falando de tradição, né? São outros aspectos que são um pouquinho mais complexos para a gente falar aqui. Mas você não supera isso com essa narrativa. Essa é uma opinião muito particular e acho que a gente tem elementos para sustentar isso daí. Então, acho que nós temos que alterar esse processo com uma outra conduta, com outro comportamento. Vou chamar a atenção do seguinte: vejam que o rapaz estava sendo espancado, morreu ali, e ninguém fez nada, né? Alguns falaram alguma coisa, parem com isso e tal. Nós não temos o hábito, a cultura ainda, de uma intervenção das pessoas diante de um fato como esse, né? Então, nós estamos nos tornando letárgicos diante de situações como essa que passaram a ser banalizadas. A violência se banalizou no país. E ela se banalizou porque nós estamos dividindo a sociedade em grupos. De fato, é isso que está acontecendo. E o outro aspecto, a outra razão clássica, uma eu falei da formação, na minha opinião, a outra, obviamente, são interesses puramente econômicos, né? São interesses de vender jornal, de conseguir curtida, de conseguir de fazer lacração na internet, de atrair seguidores, enfim, de criar, de dividir para governar. Então, tem grupos que faturam muito com isso, não estão preocupados com solução, não estão preocupados em fazer uma pauta propositiva, uma pauta que leve à evolução da sociedade. Então, a gente fica com discussões rasas, com tentativas de manipulação. Então, na minha opinião, muito particular, eu acho que nós temos uma grande parte dos nossos jornalistas formados com um nível ideológico que fazem com que eles acreditem nisso, mas, na verdade, olha, o caso do guarda municipal, teve aquele episódio lá com o desembargador, eu não gostava quando eu li assim, o desembargador que humilhou o guarda. Ele não humilhou o guarda. Ele tentou constranger o guarda, tentou humilhá-lo com aquele tipo de discurso, mas quando aquilo foi exposto, quem saiu humilhado da situação? Foi o desembargador. A humilhação foi dele. O papelão que ele cumpriu ali publicamente. Para aquilo acontecer, os guardas tiveram que ter a inteligência emocional de gravar o fato e conseguir divulgar aquilo na internet. Eu não vi ninguém falar a respeito disso. Ninguém falou. O que dava like, o que lacrava, era dizer que o desembargador humilhou. Então, colocar
policial na condição de inferioridade é o que mexia com o emocional coletivo. Você precisa mexer com o emocional coletivo. Se você não fizer isso, se você não tiver a narrativa, se você não tiver a historinha contada, as pessoas não vão curtir, elas não vão compartilhar, e isso não vai gerar dinheiro para alguém. Então, a gente nós não estamos trabalhando para ampliar o nível de consciência da sociedade. Nós estamos trabalhando para continuar intensificando o nível de manipulação das pessoas. Infelizmente, é isso. E esse projeto, Patrícia, do jeito protagonista, até onde eu sei, é um projeto de ampliar o nível de consciência do cidadão, não um projeto de manipulação. E acho que a gente tem que falar isso aqui de maneira muito clara. Nós não estamos aqui propondo mais instrumentos de manipulação. E então, a minha opinião, fechando aqui, para não ficar tomando o tempo dos outros, acho que muitos jornalistas acreditam nisso, acredito que realmente o policial foi humilhado, o policial não foi humilhado, é claro que aquilo mexe com ele, né? Ele tem emoções, mas ele sabia o que ele estava fazendo, aquilo era recorrente, né? Aquele comportamento do desembargador não foi a primeira vez. Então, os caras tiveram a capacidade, o equilíbrio emocional para aguardar o fato se repetir e aí expor isso publicamente. E aí eu pergunto, o que foi feito depois? Estão tomando as medidas para que esses policiais consigam lidar com novas investidas como essa? Esse é um problema estrutural, não é de raça, não é porque o policial era negro, porque ele era branco, porque tinha o mais claro e o mais escuro, e os dois passaram pelo mesmo problema. Mas há um preconceito com o profissional de segurança, porque ele ganha pouco. Então, a sociedade tem que fazer o quê? A sociedade tem que pagar melhor, contratar bem, treinar bem, qualificar bem. Esse é um problema nosso como sociedade. Nós não vamos resolver com esse tipo com essa discussão polarizada que a gente está vendo. Muito bem. Perfeito, França. Aproveitando a deixa sobre o que você falou do projeto Jeitonista, de fato, o nosso objetivo é estimular a cidadania e fazer com que as pessoas percebam outros olhares, né? Outras formas de enxergarem uma mesma temática. Então, hoje a gente está debatendo o caso do Carrefour, mas junto com ele nós sabemos que existem N outros casos muito semelhantes, e o que nós pensamos aqui, todos os parceiros desta iniciativa Jeito Protagonista, é que existe essa manipulação, e é uma manipulação muito perigosa, dada a abrangência que a mídia tem, que a internet tem, uma manipulação em nos fazer acreditar, nos fazer desviar o foco. O foco do problema era uma pessoa agiu mal dentro de um supermercado e precisou ser imobilizada. Esta era a questão. Mas isso tudo tomou um outro rumo, uma outra proporção. Então, a gente agora vai ouvir a opinião do Dr. Osmar sobre o que tem levado a mídia a assumir critérios diferentes em situações semelhantes, porque a nossa proposta aqui é fazer com que as pessoas percebam outras maneiras de serem cidadãs e de melhorarem toda a sociedade e não somente o seu bairro, a sua casa, o seu espaço, né? Vamos lá, doutor Osmar. Muito bem. Não vou reprisar o que o França falou, na verdade, porque o que ele falou, sobre o ângulo que ele falou, ele está repleto de razão. Nós temos uma mídia que ela precisa vender. Não é? É um empreendimento, é um investimento, ela tem que ter retorno e ela precisa. E ela explora, sim, algumas situações vivenciais da sociedade para poder vender, para poder estar sempre em projeção, não é? Vamos lembrar de ocorrências lá atrás, vamos pegar, por exemplo, as reportagens, por exemplo, que saíam na época da Lava Jato, certo? Parecia no vídeo da TV lá um oleoduto, né? Mas que ali recebia um outro nome, despejando dinheiro, e a manchete ela vinha pesada, e isso comovia a sociedade. Depois, alguém lá que jogou um filho pela janela, alguma coisa do tipo, aí a semana inteira falando a mesma coisa, e aquilo comovia a sociedade e mexia com a sociedade.
Então, não interessa se é uma tragédia, se é uma coisa boa ou se é uma coisa ruim. O que interessa é o seguinte, é ver qual é a necessidade da sociedade naquele momento histórico que o país atravessa e jogar a favor disso para atrair atenção, enfim, audiência. Ótimo, vender mais jornais e etc. Não é? Então, de repente, aconteceu isso, houve um enfoque, né, só de um ângulo, porque seria interessante que, por exemplo, parte da mídia fizesse exatamente o que foi feito, mas outra parte da mídia começasse a trazer outros ângulos, que é para a pessoa ler as diversas versões e tirar a conclusão dela, para não ser conduzida por uma versão única. Porque isso daí são tudo que a mídia produz são julgamentos, achismo, versões pós-fato. Seriam versões pós-verdade. E a versão pós-verdade, ela vai criando verdades que não tem nada a ver com a verdade do fato original. E isso divide a sociedade. Se bem que nós estamos vivendo numa sociedade onde lideranças que deveriam promover a união dos brasileiros, estimular o sentimento nativista positivo da sociedade brasileira, inclusive com relação a cultos e tudo mais, não estamos tendo exemplos ou sinalizações nesse sentido. E isso divide a sociedade. E a sociedade cria um ambiente emocional propício para discutir diversos assuntos que psicologicamente, né, a psicologia explica, não é? Ter alguma coisa até de desgraça para discutir do outro, para fugir do que ele está sentindo, do que ele está passando, em função, inclusive, dessa isolamento social alongado, né, em função da pandemia. Então, isso tudo influencia. Porém, nós não podemos também partir para o lado negacionista, vamos dizer assim, um termo que está em moda hoje, não é? Dizer que determinados problemas não existem na sociedade brasileira, não é? Existe, sim. Só que pegar esses problemas e encaixar em fatos, tá? Para superdimensionar o problema, para dividir, isso não é salutar, isso não é saudável, isso não faz bem para a sociedade brasileira, de maneira alguma, não é? Porque nós vivemos dentro de uma cultura e nós temos muita dificuldade em identificar o que é cultura. Um exemplo que eu ouvi numa emissora de Sorocaba e que eu gostei muito, não é? E eu sempre repito, você quando vai comprar uma casa ou você vai alugar um imóvel, você entra, você vê as paredes, você vê a pintura, você vê a iluminação, você vê a jardinagem, você vê tudo e aquilo te agrada. E você compra, aluga, seja um imóvel para escritório, a localização daquele imóvel, e você gosta do que vê. E você vê o valor e você investe naquilo. Mas o que é que você não vê? Você não vê a essência do imóvel. O que é a essência do imóvel? Ferro, tijolo, argamassa. Se você descascar a parede, é coisa feia. Aqueles ferros lá trançados, a sujeira. É aquela coisa feia que está ali atrás, argamassa, ferro, tijolo, um acima do outro, é que faz, que sustenta aquilo. O que você vê é só a beleza externa. Aquela argamassa, aqueles tijolos, aqueles ferros, aquele é a cultura. Você não vê, mas você reage ao que vê. Mas o que está por trás da sua ação é a cultura. E a cultura, ela cria, sim, uma estrutura. E essa estrutura é que faz a pessoa encaminhar-se para a violência direta. Nós temos situação da cultura
gerar uma estrutura. Se nós pegarmos a questão do nazismo, por exemplo, com os judeus, não é? Já tínhamos uma cultura, não é só alemã, não, do mundo contra os judeus. Tanto é que navios saíram carregados de judeus da Alemanha e não conseguiu atracar nos Estados Unidos, porque eram judeus, e fizeram voltar esse navio para a Alemanha. Então existia uma cultura. Essa cultura facilitou criar-se uma estrutura de violência direta contra os judeus. No Brasil nós tivemos a escravidão, que foi o inverso. Não foi uma cultura que gerou uma estrutura. Foi uma estrutura que gerou uma cultura que dificultou a abolição da escravatura. O Brasil ser um dos últimos, se não o último, a abolir a escravatura. Por quê? Porque a estrutura gerou uma cultura. Se nós trabalharmos conscientemente de que existe sim uma estrutura, tá? Que alimenta uma cultura e que, sem perceber, inconscientemente, não é que aquele fato que aconteceu lá, na minha visão, tá? É porque a vítima era negra. Não é. Mas inconscientemente existe sim um olhar diferente. O IBGE lançou recentemente dados incríveis, tá? Sobre o número de vítimas de pessoas negras e pessoas brancas em situações semelhantes. E isso foi publicado internacionalmente, não é? Eu posso até trazer os dados aqui. Então, vejam bem, existe sim uma estrutura, mas dizer que tudo que acontece é em função disso, aí eu discordo. Sou eu? Perfeitas as colocações, como sempre. Eu concordo com... Já vou te passar, Leandro. Eu ia só mencionar que eu concordo muito com o que o doutor Marco falou. Nós não estamos aqui dizendo que não existe o racismo. Por favor, quem nos assiste, não nos leve não tenha esta compreensão que falamos. O que nós estamos dizendo é que esta situação especificamente não nos parece que foi uma situação em decorrência da cor do indivíduo, mas sim em virtude da ação que este indivíduo adotou dentro de um supermercado, né? Então, a gente está dizendo assim, olharam para o indivíduo porque tem esta cor e foram lá e o espancaram até a morte. Não, houve fatos que levaram a este resultado. Acho que é isso, né, Mar? Falhou ali. Vai demorar para chegar. Vamos passar para o Leandro. Leandro, na sua opinião, o que é que tem levado a mídia a assumir esses critérios diferentes em situações semelhantes? Qual que é a sua opinião sobre o que o França e o doutor Osmar colocaram agora para nós? Olha só, a informação, ela pode informar ou desinformar, né? Eu vejo que a humanidade em si, ela está o tempo inteiro sendo condicionada. Então, as pessoas, elas veem o que eles querem mostrar e são condicionadas a uma falsa realidade. Então, você vê, como eu falei lá atrás, a divisão. Eu atendo praticamente 3 pessoas ao dia com problemas psicológicos lá no Instituto. E o que eu vejo? Essa nova geração, principalmente, ela está tão dividida em função de cada dia inventa um nome novo para alguma coisa, uma bandeira nova para defender, tanto a nível de etnia, de cor, de sexualidade, que o que acontece? Você vê que na nossa época se falava em depressão? Não falava em depressão. Hoje eles não sabem mais nem o que são, porque é tanta coisa para eu escolher e querer saber o que eu sou, que está tudo perdido. Então, se eu não sei o que eu sou, por tanto caminho que foi dividido, eu não sei que rumo tomar. E isso leva essa nova geração a uma total depressão. Você vê que é tudo pessoas jovens, 20, 17 anos, tudo tomando remédio para depressão, porque não sabe mais o que são, em função do quê? De uma desinformação.
Então, a mídia está o tempo inteiro querendo desinformar. Por quê? Porque através do medo, através do desequilíbrio emocional, você controla uma massa. Então, as pessoas cada vez estão sendo mais controladas sem perceber que estão sendo controladas. As pessoas estão cada vez mais em guerras, em conflitos, sem perceber. Aí eu pergunto, o que a humanidade evoluiu de 5.000 anos para cá? Nada. Continua dividindo cores, dividindo sexualidade, dividindo religiões, e em função dessa divisão, eles não enxergam mais o ser humano, eles enxergam o rótulo que foi colocado. E quanto mais você rotula, mais você tem caos, porque cada um vai ter a sua individualidade, cada um vai ter a sua escolha dentro desse monte de divisão. Só que eles são doutrinados inconscientemente a defender a sua bandeira. E quando eu quero defender a minha bandeira, eu acabo entrando em guerra contra a sua bandeira. E aí eles não veem mais seres humanos, eles veem rótulos, eles não veem mais pessoas, eles veem marcas, né? E é isso que está acontecendo. Então, eu acho que a informação tem que ir de uma outra forma. Hoje é muito legal ver que existem pessoas que não estão dentro mais dessa mídia tradicional, que tentam passar essas informações, tentando desconstruir esse monte de rotulações, né? Então, você vê, outro dia não, faz uns 4 anos, eu vi um senhor negro falando, olha que interessante. Ele falou, eu não gosto que me chame de negro, eu gosto que me chame de preto. Por quê? Porque tudo que está relacionado ao negro é negativo, é magia negra, é câmbio negro, é mercado negro, é ovelha negra da família, tudo leva a uma tendência negativa, né? Estou falando isso por causa que nós estamos falando de racismo. E aí ele falou, agora tudo que fala de preto é positivo, ganhei uma grana preta, ganhei uma nota preta, comprei um carrão preto. Então ele falou, olha o que vem na cabeça da criança. Se tudo, porque é inconsciente, ele vai vindo pelo seu inconsciente. Quando fala em negro, tudo leva para um lado meio maldito, né? Pessoas põem cores que a cor preta não é bom de usar. Pô, se a cor preta não é bom de usar, então uma pessoa que é da cor negra está cheia de energia ruim. Você vê que não tem tido esses pensamentos. E é o quê? Um monte de divisão, né? Então, enquanto nós não aprendermos a ver o ser humano, como pessoa, e não como julgando a cor, a escolha sexual, o que ele come, o que ele deixa de comer, as escolhas de cada um, nós vamos continuar sempre no mesmo nível de 5, 10 mil, 100 mil anos atrás, sempre em guerra, né? Então, voltando ao caso do mercado, realmente não tem nada de racismo ali. Foi simplesmente uma reação de 2 seguranças despreparados que cometeram um excesso. Por quê? Porque tomou um soco na cara. Simples assim, né? Então, nós temos que tomar cuidado com o que nós escutamos. Pare de escutar e ver o que querem que você escute, o que querem que você veja, né? Passe a escutar o seu coração. Eu queria fazer colocar um negócio aí, não sei se o meu som está chegando aí. Está chegando aí, Patrícia, meu som? Aqui está. Sim. Porque está acabando aí. Sim. Então, eu só vou polemizar um pouquinho aqui, porque eu particularmente, eu tenho uma opinião de que nós temos realmente um preconceito enraizado na nossa sociedade. Eu não comungo da ideia de que nós temos racismo estrutural, isso eu não concordo, eu vou deixar aqui colocado aqui a minha questão, mas um preconceito enraizado, eu acredito que exista sim, e isso transcende a questão étnica, na minha opinião. Porque talvez aqui o único dos brancos aqui seja você, Patrícia e o Leandro. Eu, Osmar, em tese, somos negros, né? Nós estamos muito misturados aqui. Eu tenho avós negros, que o Osmar também tem. Então, assim, eu brinco com a minha filha, ela fala, pai, você é branco? Eu falo, não sou branco. Na melhor das hipóteses, eu tenho um cara de indiano aqui, né? Então, e eu passei parte da minha vida sofrendo preconceito por ser da área de segurança. E o profissional de segurança é visto como um ser de terceira categoria.
E mesmo tendo passado por esses preconceitos, que volto a dizer, não é uma questão étnica, mas é uma questão de classe social, é questão de estirpe, é uma questão, né? Estamos falando de estirpe, de nome. Eu deixei o sindicalismo, passei a não ter nenhum apreço pelo sindicalismo, porque vivi na prática, conheci na prática, que os sindicatos eram usados para a mesma divisão que o Leandro se referiu agora. Então, nós temos no mundo, nós temos movimentos e inteligências que se apropriam de movimentos, de narrativas, de grupos, né, para manipular as massas, e eles fazem isso através do medo. Eles reforçam essa divisão, eles reforçam essas narrativas para que você consiga, na divisão, manipular as massas. Todos os sindicatos, quase que 100% fazem isso. Eu era meio que... Eu atuava nesse mundo, né, e verificava qual era o que chama de modus operandi. Eu cansei, Osmar é testemunha disso, eu cansei de discutir com advogados de outros sindicatos do serviço público, porque eu queria resolver os problemas, eu queria apresentar solução, e eu escutava o seguinte: seu papel não é apresentar solução, seu papel é bater no patrão. E essa era a narrativa. Na época eu não entendia isso, eu era muito jovem, eu não entendia que isso faz parte de uma mentalidade, né? A primeira ação da Al Capone, quando a máfia se instalou nos Estados Unidos, foi se unir aos sindicatos. Se você for olhar as máfias das vans, do transporte público, e todas as máfias do Brasil e no mundo, elas se unem a organizações que representam classes, grupos da sociedade. E esses grupos se reforçam quando você investe no medo, quando você mexe com o emocional das pessoas e tenta fazer elas acreditarem que elas são inferiores por culpa de alguém. A culpa é sempre do sistema, a culpa nunca é minha. Eu não tenho nada a ver com isso, né? Todo mundo tem algum problema, todo mundo tem um trauma, todo mundo tem alguma deficiência, todo mundo tem as suas crises existenciais, isso faz parte da vida humana. A vida humana é isso. Só que as pessoas inescrupulosas, elas percebem isso e usam essa, vamos dizer assim, falha, né? Essa lacuna no emocional humano para, através do medo, através desse discurso de manipulação, tirarem vantagem, né? E ficarem no topo ali das suas benesses. Então, essa é a minha opinião, e eu quero deixar, né, a gente está chegando ao final, né? Acho que vai ter as considerações finais, deixar a minha mensagem de que eu acredito é que o ser humano, o indivíduo, precisa se libertar, trabalhar as suas emoções, se conhecer melhor e fazer na sua própria comunidade, na sua empresa, na sua família, nas suas relações, melhorar a sua conduta. É isso que eu acredito. Perfeito. Legal. Deixa eu, então, assim, estamos chegando ao final, mas eu acho que a gente não pode se despedir antes de finalizar aí uma última opinião a respeito do caminho que nós estamos trilhando, né? Então, assim, só para pontuar um pouquinho a minha opinião aqui, vou ser rápida, não concordo com a ideia de que não temos racismo estrutural, acredito que, historicamente, nós temos essa questão enraizada, mas isso é tema para outro debate. Mas também gostaria de só deixar uma outra polêmica, já que hoje estamos todos muito polêmicos, né? Gostando de deixar, cutucar as pessoas que estão nos assistindo. O Leandro, assim, nós não evoluímos durante estes séculos, né? Então, eu queria colocar uma questão que eu sugiro que a gente volte para debater em outra ocasião. Existe um espanhol que estuda a gestão do conhecimento que criou um termo que se chama infoxicação, lá em 1996. Nós estamos em 2020. O que é que este espanhol colocava? Nós estamos infoxicados, intoxicados de informação. E, a partir dessa evolução toda de tecnologias, porque, como sociedade, eu também acredito que evoluímos pouco, se não involuímos, a partir do excesso de tecnologias e da agilidade que a internet nos trouxe, nós temos o problema da infoxicação. E todos estamos nesta condição, porque são muitas as informações, não conseguimos filtrar, e aí cá estamos nós que estamos tentando colocar as coisas de uma outra maneira para que as pessoas que nos assistem possam aí
observar o nosso apelo para que a gente lute por uma sociedade melhor, com melhores cidadãos, para que a gente possa conviver num ambiente mais harmônico e pacífico. E aí eu peço para vocês encerrarem só respondendo: este caminho que nós estamos trilhando é um caminho que nos conduzirá à pacificação da sociedade, ou nós apenas aumentamos ainda mais a violência? De maneira breve, já dando um tchau aí para o pessoal, mas só para deixar essa pimentinha para que a gente possa retornar numa outra oportunidade. França. Não, eu já falei bastante, acho melhor eles se despedirem aí, porque eu entendo, como eu falei, que eu citei aqui as ferramentas dos círculos de paz, né, as ferramentas de mediação, eu citei aqui o trabalho feito por vocês na questão da linguagem da comunicação não violenta. Então, é assim, eu acho que a gente tem um mundo de alternativas, principalmente no caminho de despertar consciência individual, para que você construa um espaço coletivo melhor. Eu acho que nós estamos vendo a imprensa apontar num caminho oposto a tudo isso, tentando levar para o coletivismo, tentando levar para ideias de massificação, tentando lavar a consciência das pessoas, sem apontar nenhuma solução concreta. Eu não vejo solução concreta naquilo que está sendo propagado pela imprensa e pelos grupos, muito menos por sindicatos e outras organizações de massa. Agora, quando você trabalha em projetos de qualificação e ampliação da consciência do indivíduo, aí você começa a ver luz no fim do túnel. É isso que eu proponho e acho que é o belo trabalho aqui da plataforma Protagonista e do jeito protagonista que você está tocando, Patrícia. Muito bem. Com obrigada ao pela participação e pelas suas opiniões. Vou passar a palavra para o doutor Osmar. Com relação ao medo que o França falou, infelizmente, França, tudo é feito pautado no medo. E isso há 7.000 anos é feito assim. Tá? Nós estamos vivenciando aqui segundo turnos em vários lugares. Você vê o quê? Candidatos jogando medo na população caso o outro vença. As religiões trabalhando com o medo, caso você até mude de religião ou deixe de contribuir com o dízimo. Não é? Os sindicatos, sim. Por quê? Através do medo que é possível a dominação. A questão do medo, ela tem duas questões, duas vertentes que tem que ser analisado com carinho. A intenção de quem provoca o medo e os sentimentos daquele que sente o medo. E a minha preocupação maior, e quando eu digo que existe sim caminho para a superação, eu acredito que se eu não acreditasse, eu não estaria nesse caminho, não é? É exatamente trabalhar com as pessoas que sentem o medo, para que elas percebam que aquele medo é implantado, que aquele medo não é dela. É um medo que aproveita alguma coisa do seu inconsciente e consegue fazer com que ela vista uma determinada camisa que querem que ela vista. Porque ela vestindo aquela camisa, ela vai ser subserviente a alguém que está plantando medo. A libertação, ela passa pelo reconhecimento daquilo que aflige, reconhecimento do que acontece na sociedade. Mas como reconhecer e identificar com esse mar de informações distorcidas, desconexas e tendenciosas que vem? Como filtrar isso? Esse é o desafio, né, na linguagem que a Patrícia colocou agora há pouco, muito difícil do ser humano. Então, o que acontece? A nossa ideia é dizer, aqui existe sim um problema. Como superar isso? Como transformar esse problema em solução? Então, a questão é reconhecer. Eu só vou ao médico quando eu reconheço que eu estou doente, senão eu não vou ao médico. Reconhecer não quer dizer aceitar, não quer dizer tolerar. Reconhecer quer dizer como fazer para solucionar isso. E a minha crença, a minha fé, a minha proposta é exatamente: o ser humano
quer sim ser conhecido pelo seu lado bom. É a mensagem que eu deixo final. Ótimo, doutor Osmar. Muito obrigada pela sua participação também. Encerramentos aí do Leandro, por favor, Leandro. Estamos caminhando para uma sociedade mais pacífica, em passos lentos, ou não estamos? Então, estamos em passos lentos. Enquanto as pessoas viverem em função do passado, enquanto as pessoas viverem se vitimizando e não tomarem a responsabilidade da própria vida, procurando culpados, a sociedade nunca vai acordar. Porque tudo que você está passando, tudo que eu estou passando, tudo que todos nós estamos passando, é pura consciência criada por nós mesmos. Então, chega de vitimização, né? Assume a sua responsabilidade. Sai do passado. O que aconteceu lá, você não pode ficar preso no racismo, no seja lá o que for, na dor do passado. Porque enquanto você estiver preso lá, você não vai andar na vida, você vai se vitimizar, né? Você é um ser co-criador, então usa a sua melhor energia a favor de você. Ninguém tem o poder de te parar, de te fazer mal, a não ser que você permita, tá? Então, nós vamos caminhar, sim, para uma sociedade acordada quando cada um assumir a responsabilidade da sua própria existência, tá bom? Essa é a minha visão. Então, o próximo programa a gente parte desse pressuposto aí, tá? E aí a gente chama a Lúcia. Legal. Aí a gente chama a Lúcia para participar também. Legal, a Helena que está participando aqui com a gente. Perfeito. Perfeito. Eu também acredito que a gente tem a justificativa para tudo isso, mas se a gente só fica procurando justificativas, né, a gente não amplia esse estado de consciência. Perfeito, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Este programa ficará disponível tanto no canal do Protagonismo Cidadão, como no canal da Jeito em Gestão e do Jeito Protagonista. Então, lembrando, a nossa intenção aqui é trazer melhorias, trazer novas visões, fazer com que novos cidadãos consigam melhorar o espaço que é de todos nós. Muito obrigada a todos, uma boa semana e até o próximo, que eu já aguardo ansiosa. Beijo a todos. Abraço a todos.